possamos, Senhor Deus, ser verdadeiros cristãos que te buscam em espírito e em verdade, aleluia. Que nós não venhamos ser apenas, Senhor Deus, pessoas que vêm à igreja e saem da mesma forma, mas, irmãos, que nós possamos buscar a verdade, que nós possamos ser um com Cristo, que nós possamos compartilhar da essência dele, que nós possamos sentir o amor dele em nós, que nós possamos ser tocados todos os dias pelo Espírito Santo. A verdadeira busca a ele possa partir de nós, que nós possamos buscá-lo a todo o tempo. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Que o nosso amor não seja um momento com lágrimas vazias, sem avivamento, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia, Senhor. Santo teu nome, glórias a Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, diga, meu irmão, você tem um chamado. Amém? Glória a Deus.
me veio à mente, eu me lembrei de um breve testemunho de vida meu. Quando a minha mãe descobriu a gravidez dela, meu pai tinha falecido fazia 3 meses. Antes dele falecer, quando ela descobriu, na verdade, eu fui uma gravidez indesejada da parte deles. E eles tentaram, de certa forma, interromper a gravidez. Mas, por incrível que pareça, não foi o acaso. Foi o Senhor. Ele interviu. E, para a glória de Deus, se eu estou aqui hoje, foi porque o Senhor preservou a minha vida desde o ventre, literalmente, da minha mãe. Então, essa música, ela mostra como o Senhor, Ele cuida de nós. Como o seu valor está nele. Como o seu chamado, ele é maior do que a vontade de qualquer outra pessoa. Talvez não era da vontade de alguém que você estivesse aqui, mas era da vontade de Deus, e a vontade dele é suprema sobre toda e qualquer outra vontade. E quando eu soube dessa história, eu me senti mal, mas ao mesmo tempo eu agradeci, porque eu percebi que realmente Deus, ele não desiste de nós. Ele nos ama. E ele me deu isso, ele me deu essa chance. E com pouco tempo meu pai faleceu, e mesmo assim a minha mãe poderia sim ter feito, interrompido, mas não. O Senhor preservou a minha vida até o fim, porque eu sei que eu tenho um chamado. E da mesma forma que eu tenho um chamado, irmão, nós todos temos esse chamado e nós devemos agarrar com tudo. Porque é uma honra fazer parte do reino de Deus, é uma honra fazer parte da obra do Senhor, aleluia. Então que nesse momento eu te convido a cantar comigo, dizendo: eu tenho um chamado, eu anuncio o Evangelho. Com a minha vida, o Senhor preservou, o Senhor cuida de mim, porque Ele sabe que eu tenho um chamado, aleluia. Santo teu nome, Senhor Jesus. Eu tenho um chamado, mas vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Aleluia, aplauda o nosso Deus o mais forte que você puder. Santo nome do Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor, tu és maravilhoso. Conhecer isso,
Adonai. Vamos juntos. Adore a Ele. Só o Senhor. Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Só o Senhor é Deus, El Shaddai. Adonai, Adonai. Aleluia, aplauda o nosso Deus. Glória a Deus, o Senhor é santo, Ele é maravilhoso. Amém, igreja? Ele é tudo para nós. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele que nos ama, é Ele que nos protege. Tudo o que temos, o que somos, nós devemos a esse Deus, a grandeza desse Deus nas nossas vidas, aleluia. Santo teu nome, Jesus, tu és maravilhoso. Nesse momento vamos adorar, glorificar o nome do nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e abrir os nossos olhos espirituais e ver a grandeza dele nas nossas vidas. E ver a glória do Senhor sobre nós. Ver a glória dele sobre a nossa família, a nossa casa. Ver a sua presença todos os dias. Porque o Senhor é santo, Ele é maravilhoso, Ele é tudo nas nossas vidas, aleluia. Tu és santo, Senhor Deus, Tu és exaltado. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder e adoração. Seus
sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Diga que Ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é Santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, Senhor Deus. Aplauda o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar pelas crianças e iniciar o momento da palavra. Glória a Deus. Meu Deus, nós rogamos pela Tua bênção na vida de cada uma dessas crianças, que não seja vão a vinda delas até esse lugar, que elas venham verdadeiramente ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque. E que em nome de Jesus, meu Pai, elas hoje sejam mais e mais despertadas para o que Tu tem na vida delas. Fala com elas hoje de maneira poderosa. E fala com todos que aqui estão, que todos os corações estejam sensíveis para sentir o Teu toque, todos os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. O Espírito Santo prevaleça nesse lugar inteiro, em tudo que vai acontecer aqui. E que os anjos do céu fiquem no nosso auxílio. Amém. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus amados. Vamos abrir em Mateus 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Começa falando o seguinte. Fique bem atento e fique com sua Bíblia aberta aí em Mateus 28, tá bom? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Ou seja, os discípulos foram exatamente onde Jesus mandou, amém? E na continuação fala, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amados, existe uma tese um tanto antiga, se pensarmos no tempo em que a academia moderna foi se formalizando, uma teoria que diz que existe um Jesus histórico, que era um homem normal, simples, e um Jesus que foi criado pela religião. E com o passar do tempo, a igreja foi ficando organizada e muito institucionalizada, e assim ela foi gerando esse Jesus divinizado. Só que isso é uma grande falácia, porque desde o início existiram discípulos que entenderam que Jesus devia ser adorado, por ser Deus assim como o Pai. O próprio Tomé, que a priori duvidou da ressurreição de Jesus Cristo, quando tocou o seu corpo, quando percebeu que Cristo de fato tinha ressuscitado,
o adorou, se prostrou diante dele e o adorou, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então, meus queridos, Jesus sempre foi adorado pelos seus discípulos. Mas o que é que acontece? Acontece que enquanto alguns já o adoravam, outros ficavam retraídos, entregues à dúvida, como o próprio Tomé fizera antes de se converter verdadeiramente. Muitos se entregavam à dúvida. E aí, meus amados? Jesus se aproxima deles, como fala no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós vamos refletir, a partir do 18, em 4 todos ou todas da missão de Jesus para a sua igreja. O primeiro toda que ele fala é de toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus sempre foi divino. Ele é o Verbo que desde o princípio estava com o Pai. No princípio era o Verbo Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, desde sempre Jesus foi Deus. Ele não é uma criatura que foi divinizada, que foi elevada. Mas o Verbo, em determinado momento da história, se tornou um ser humano, como eu e você. E o nome que foi dado a ele foi Jesus. O nome desse Verbo, quando ele veio para a terra se tornar um ser humano. E por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, o Pai colocou o nome dele como um meio para que pudéssemos alcançar bênçãos em nossas orações, respostas em nossas orações. É tanto que Jesus, ele fala aos seus discípulos: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, vos será feito. Ou seja, no nome de Jesus nós temos respostas para as orações que fazemos. Se cremos verdadeiramente, no nome de Jesus também nós temos poder para expulsar demônios. No nome de Jesus, os santos apóstolos, durante o seu ministério, expulsaram demônios terríveis de pessoas. No nome de Jesus, milagres podem acontecer. Por quê? Porque toda a autoridade está nele, está no nome dele. Não é uma autoridade, Jesus não é uma autoridade, meus queridos. Entre diversas autoridades, ele ser só mais uma, não. Ele tem toda a autoridade. E toda a autoridade que existe nessa terra é por permissão dessa autoridade maior, que é Cristo Jesus. Amém? Como o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses, todos os principados, todos os governos, quer no céu ou quer na terra, estão sujeitos a Cristo Jesus. Então, quando Cristo ressuscita e fala com seus discípulos, ele começa revelando a eles, lembrando a eles que não uma autoridade, mas toda autoridade estava nele, no nome dele, nos mandamentos dele. Amém? Então toda autoridade está em Cristo Jesus. E aí ele continua falando para os seus discípulos o seguinte, após dizer que ele estava, com toda a autoridade: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui é o segundo toda ou todas que Jesus fala, que é façam discípulos de todas as nações. Ou seja, o evangelho não é para alguns, seja em Israel, seja na Europa ou no Brasil. O evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares,
em todas as épocas. Amém? O Evangelho é para todos. Ele não se restringe a um lugar específico. Porque como Jesus falou à própria mulher samaritana, houve um tempo em que muitos se limitavam a adorar em um monte, a adorar em uma determinada cidade. Mas chegou o tempo, e isso foi na vinda dele, em que os verdadeiros adoradores não se limitam mais a um monte, não se limitam mais a um templo específico, não se limitam mais a uma cidade específica. Eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? E é justamente por isso que Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, porque em todos os lugares as pessoas podem se conectar verdadeiramente com Ele. Porque Deus, meus queridos, deseja a salvação de todos. Amém? De todos. Todos e todas. Só não de todes, né? Porque não existe todes. Mas porque o todes está dentro do todos ou do todas. Não é que, né? Os que alegam ser todes não podem ser salvos. Podem sim. Deus quer salvá-los também. Mas eles estão incluídos nesse todos aqui. Todos. Deus deseja a salvação de todos. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 até o 8, para a gente entender até melhor o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Paulo vai convocar não só Timóteo, mas a nós também, a fazermos orações pelo nosso próximo. E ele começa dizendo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas o quê? Pessoas. Ele não está nos convocando a orar por algumas pessoas. Ele está nos convocando a orar por todas as pessoas. Ele não está dizendo, orem só pelos familiares de vocês. Orem só pelos amigos de vocês. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, orem por todas as pessoas. E aí ele vai explicar o porquê. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, ele fala, orem por todas as pessoas, vai dizer os tipos de pessoas, né, que na verdade inclui todos, né, porque ele diz até os reis, todas as autoridades, para que a gente viva vida tranquila. Ele diz que isso é bom diante de Deus, isso faz parte da vontade de Deus para nós. E ele vai dizer que Deus, o nosso Salvador, no versículo 4, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Jesus Cristo deu a sua vida em resgate de quantos? De todos. Não foi só dos discípulos naquele tempo. Não foi só do povo de Israel, dos judeus. Não foi só dos europeus. Foi de todos. Jesus deu a sua vida em resgate por todos. Amém? Em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Ou seja, ele está fazendo, querendo ou não, uma correlação com o ID de Jesus. Falando que esse testemunho do sacrifício de Cristo deve ser dado sempre que tivermos a oportunidade. Quantas oportunidades Jesus já te deu para falar do amor dele para o teu próximo? Nós temos que aproveitar as oportunidades, amém? Não podemos perder as oportunidades. Se você sabe que uma coisa pode te fazer bem, você vai deixar ela escapar ou você vai aproveitar a oportunidade? Normalmente a gente vai aproveitar a oportunidade. Você sabe que estão
dando 10 mil conto de graça aí, é só tu ir no banco, tu vai perder a oportunidade ou tu vai lá aproveitar, usufruir dela? Eu creio que poderia fazer uma grande diferença na sua vida. E se nós não perdemos oportunidade para coisas comuns dessa vida, não devemos perder também para as coisas que vêm do alto, amém? Então, sempre que você tiver uma oportunidade, você deve falar do amor de Deus. Você deve dar testemunho do que Cristo fez por nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E ele conclui, né? Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Ou seja, Jesus nos diz para fazer discípulos de todas as nações, porque Ele quer salvar gente de todas as nações, gente de todos os lugares. E se algumas pessoas no passado não tivessem entendido esse chamado de Cristo, o Evangelho não teria chegado a nós, meus amados. Porque foi dali, do Oriente Médio. Se for pensar em um lugar físico, em uma terra, de fato, foi dali que Jesus iniciou seu ministério. Foi dali que ele começou a pregação do Evangelho. É tanto que durante seu ministério mesmo, né, ele dizia aos discípulos: olha, né, vamos aqui focar nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas de lá Jesus Cristo disse: pronto, agora está consumado, vão, preguem o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações. E graças a Deus, pessoas no passado entenderam, levaram adiante essa mensagem, tomaram para si essa missão. E o Evangelho chegou aqui, chegou no Ceará, chegou na Bela Vista. Estamos aqui nós, ouvindo a palavra de Deus. Estamos aqui nós, nos autodesignando cristãos, seguidores de Jesus. Amém? Porque alguém entendeu o seu chamado em Cristo Jesus e fez a sua parte. E você também pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você entender que esse chamado é para você, de ir fazer discípulo de todas as nações. Não, aquele lugar ali não, aquele lugar só tem gente que não presta. Não, Jesus quer discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Obviamente, nem todos serão salvos, porque nem todos aceitam a mensagem, nem todos se rendem ao Evangelho, continuam com seu coração endurecido. Mas, no que depender de nós, no que pudermos fazer, que nós íamos pregar o Evangelho, que nós íamos orar e anunciar o amor de Deus, amém? E aí como é que Jesus fala para fazer isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seria como um selo de entrada na família da fé, porque ele confirma a recepção daquela pessoa quanto ao Evangelho. Amém? O batismo nas águas. Se tem alguém que não se batizou ainda nas águas, ainda não fez essa profissão pública de fé, você precisa se batizar, se você quer de fato, né, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque isso foi uma ordem de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo que é uma ordem, é um sacramento, porque é o meio da graça dele sobre nós. Porque quando nós o obedecemos, nós somos abençoados também. Amém, meus amados? Façam discípulos de todas as nações. E aí Jesus vai falar do terceiro todos, ou todas aqui, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vejam, meus queridos. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos de todas as nações. E agora, o terceiro todas que Jesus fala aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, ensinar os mandamentos de Jesus não é uma opção missionária. Porque tem muita gente que fica nesse papo furado. Ah, eu não vou aprender mais da palavra do Senhor porque eu só sou de ganhar, eu só sou de atrair. Eu não sou de discipular, eu não sou de ensinar. Isso é papo furado, meus queridos. Ensinar
faz parte do ID do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é uma opção, você não tem um missionário que só prega e outro que só ensina. Lógico que existem multiplicidade de ministérios. Tem um cristão que ele tem mais aptidão do alto para poder ensinar, outro que tem mais aptidão para fazer outra coisa ou para atrair, mas no fundo, todos têm que, em algum grau, ensinar os mandamentos de Cristo, amém? Nós não podemos usar o nosso chamado, né, para poder se limitar. O chamado específico que você tem em Cristo Jesus não é para isso, tá bom? Ah, não, eu só sei cantar, então só vou cantar. Ah, eu só sei pregar, então só vou pregar. Ah, eu só sei varrer, então só vou varrer. Não, não é para você se limitar, amém? É para você, obviamente, entender onde você pode se dedicar mais, onde você pode se aperfeiçoar mais, mas não é para você se limitar. A gente tem que estar disposto a fazer o que Cristo quiser, o que o reino dele precisar. Amém? A gente tem que estar pronto para dizer a ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele é fiel para nos habilitar para toda e qualquer boa obra. Então, queridos, é necessário que nós, missionários do Senhor, venhamos conhecer a razão de nossa esperança. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz o seguinte, vamos ler, 1 Pedro 3,15. Ele vai dizer: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Ou seja, durante a nossa vida com Cristo, nós somos questionados. E muitos questionamentos não são, de alguma forma, para nos envergonhar. Obviamente, alguns são. Mas alguns questionamentos são sinceros. São pessoas tentando entender a razão da nossa esperança. O porquê que nós, por exemplo, fazemos a Santa Ceia. O porquê nós costumamos estar sempre levando a Bíblia. O porquê nós oramos de determinada maneira. Porque nós cantamos determinadas canções. Então tem pessoas que fazem perguntas sinceras, honestas, porque querem entender. E quem sabe fazer o mesmo. E o que a palavra do Senhor nos chama a fazer? A repreender, não, tal. Sai daqui, né? Não, nos chama a responder a razão da nossa esperança. Mas como a gente vai responder a razão da nossa esperança se a gente não conhece a razão da nossa esperança? A gente tem que conhecer a razão da nossa esperança. O povo muitas vezes perece por falta de conhecimento, meus amados. E amados, essa razão, ela é registrada nas Sagradas Escrituras. Porque como, segundo Timóteo 3, do 16 e 17, nos fala, o primeiro propósito explícito das Sagradas Escrituras, que são divinamente inspiradas, é o ensino. Vamos ler, 2 Timóteo 3, 16. 3,16. 2 Timóteo 3,16. Fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o... E o que é que Jesus mandou fazer com aqueles discípulos de todas as nações que nós batizássemos? Ensinássemos as coisas que ele tinha ordenado. E para que serve a Escritura? Qual é o primeiro propósito explícito dela? Ensinar. Então, não tem como você obedecer de fato o ID do Senhor Jesus Cristo
sem buscar o mínimo conhecimento das Sagradas Escrituras, meus queridos. Houve um tempo que as pessoas, de fato, não conseguiam ter o acesso que nós temos hoje, que eram rolos imensos, pergaminhos, e era difícil ter acesso. Era difícil de adquirir uma cópia. Mas hoje a gente tem todo tipo de versão da Sagrada Escritura. Ah, não entendo, é uma linguagem muito formal. Tem linguagem informal. Tem da letra hiper gigante. Tem áudio, eu não sei ler. Tem áudio, tem Bíblia áudio. Para você ir ouvindo, absorver e poder explicar. Então, não tem desculpa, meus queridos. Na verdade, não tem desculpa para que a gente não se aprofunde na Sagrada Escritura. A gente tem que reconhecer isso, que é de fato, muitas vezes, só mesmo ali uma falta de interesse nossa. E tudo bem, a gente tem isso, mas a gente não pode se conformar. A gente tem que lutar contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra essa preguiça de se aprofundar na palavra do Senhor. E buscar conhecer mais, porque é bênção para todos nós e para o nosso próximo. Não tem como a gente cumprir esse ID, meus amados, sem se alinhar à Sagrada Escritura. Porque o primeiro propósito explícito dela é o ensino. E a mesma coisa, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, vai falar também. Romanos 15, 4 vai dizer: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, para o que foi escrito todas essas coisas aqui? Para o nosso ensino. E Jesus falou de ensinar as coisas que ele tinha ordenado. Amém, queridos? Então, o missionário do Senhor, o cristão que quer cumprir o ID de Jesus, precisa buscar conhecer mais da palavra de Deus que está registrada na Sagrada Escritura. Amém? E além do mais, queridos, o próprio Cristo, mesmo criticando os fariseus, ele afirmou que as Escrituras testificavam sobre ele. Lá em João 5, 39, ele vai dizer, né? Vocês examinam a Escritura, que julgam ter nela a vida eterna. E de fato ela testifica sobre mim. Ou seja, Cristo está criticando os fariseus, mas ele está, ao mesmo tempo, afirmando que o estudo das Escrituras que eles faziam testificava sobre ele. Mas a crítica era outra, era relacionada a outra coisa. Não era pelo simples fato de eles estarem examinando a Escritura, era por eles estarem examinando e ainda continuarem com seu coração endurecido. Mas que a Escritura testifica a respeito de Cristo, que Cristo está do início ao fim na Sagrada Escritura, ele está. Sabe por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele foi ensinar aos discípulos onde ele estava, em cada pedacinho da Sagrada Escritura. Lá em Lucas 24, 44, vai falar o seguinte: Jesus já tinha ressuscitado, e aí, né, ele estava aparecendo para várias pessoas, e já pelo final ele fala o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados, essa tríplice, né, parte da Sagrada Escritura que Jesus fala aqui, é o jeito que os judeus organizam a Bíblia. Os judeus organizam o que para nós é o Antigo Testamento dessa maneira aqui: lei, que são os 5 primeiros livros, a Torá, né, os profetas, e os salmos que é falado aqui são os chamados escritos, que são os livros que vêm depois dos profetas, né, os Ketuvins, os Neviins, enfim. Essa divisão aqui é a divisão da Bíblia como os judeus a organizam. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que ele está em toda a Escritura, ele está do início ao fim, de A a Z das Escrituras, ele está presente, ele é anunciado.
Ou seja, como nós vamos cumprir o ID de Cristo e ensinar todas as coisas que ele ordenou sem se atentar à Sagrada Escritura, sem valorizar a Sagrada Escritura? Sendo que a gente tem toda disponibilidade possível, né, aqui para nos ajudar no que depende dela. Meus amados, tem comissões de pessoas trabalhando para lhe ajudar a entender mais da palavra do Senhor. Tem pessoas que trabalham só pensando em você, está entendendo? Tem pessoas que queimam os neurônios do seu cérebro só imaginando como você vai ler a Escritura para que você possa entender melhor as palavras de Jesus, dos profetas, os mandamentos de Deus. Então não tem como a gente negligenciar isso, se a gente quer de fato cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. E veja, queridos, que quando os apóstolos estão inicialmente falando de Escritura, eles ainda não estão falando do Novo Testamento em si. Eles estão falando do que já era Escritura no tempo deles, que era o Antigo Testamento. E se no Antigo Testamento Jesus já está totalmente anunciado, mesmo que de maneira implícita, escondida ali em sombras, agora imagine para nós, que já temos de fato o Novo Testamento completinho aqui, a Escritura totalmente completa. Então, você quer cumprir o ID de Jesus Cristo? Você precisa se atentar, valorizar e se aprofundar na Sagrada Escritura também. E aí Jesus, depois de falar isso, ele vai dizer o último, todas, né? Que na verdade aqui já é um todos. Lembrando, ele fala de toda a autoridade, ele fala de discípulos de todas as nações, e ele fala de guardar, né, ensinar a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Agora ele vai falar do último, todas, que na verdade é um todos, só não tem o todes, né, como eu falei. E ele vai dizer, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias. Jesus Cristo não está conosco somente no domingo. Ele não está conosco somente na terça, na quarta, na quinta. Ele está conosco todos os dias. Pelo menos é isso que ele quer. Se manifestar na nossa vida todos os dias. E isso deve ser motivo suficiente para não temermos fazer o seu ID, fazer a sua obra. Por quê? Porque nós nunca iremos fazê-la sozinho. Você nunca vai fazer missões. Você nunca vai evangelizar sozinho. Jesus sempre vai estar com você. Amém? E na verdade é Ele quem vai fazer através de você. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele diz, olha, ele já começa confortando, olha, não tenho o que temer, toda a autoridade me foi dada. Ou seja, aí você pode ficar com medo, mas o cara aqui, né, uma autoridade grande na terra, essa pessoa X, essa pessoa Y. Jesus já começou lembrando, toda a autoridade me foi dada. Ou seja, quando você está levando a mensagem do Evangelho, você está levando a mensagem do dono desse universo que nós moramos, o dono da terra que nós pisamos, amém? É como quando, sei lá, o dono de uma casa, um pai de uma família está indo, manda você falar com os filhos dele, manda você mandar um recado para os filhos dele, quanto a uma coisa que é dele. Então, quando Cristo está te mandando pregar o Evangelho, Ele está te mandando falar para as pessoas que estão no mundo que Ele criou. Amém? Toda a autoridade está no nome dele. Façam discípulos de todas as nações. Ensine todas as coisas que Ele ordenou. E não tema. Por quê? Porque Ele vai estar com você todos os dias. Isso é o melhor dessa missão. Não estaremos só. Diz o teu irmão, você não vai estar só, meu irmão. Você nunca estará só. Nunca. Cristo estará contigo todos os dias. Mas é diante de muitas pessoas. As pessoas vão zombar de mim. Cristo estará com você. Cristo estará com você. Estará em você.
todos os dias. Ele não vai te abandonar. A obra é dele. E ele que faz acontecer. Então não tema, meu querido, que hoje possamos nos atentar, porque a grande comissão é para nós. Chegou a nossa vez. É a nossa geração que nós temos que impactar. Os apóstolos impactaram a geração deles. Eles foram usados por Cristo para abençoar todas as gerações que vieram na sequência. Porque eles, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foram preservados de certa maneira. Onde? Aqui na Sagrada Escritura. O Senhor preservou o ministério deles, que é bênção até hoje para nós. Até hoje Pedro fala, até hoje Paulo fala. Mesmo morto em corpo ele fala. Através do que Deus registrou na sua palavra. E veja, né, quantas vezes tentaram destruir a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Quantos imperadores, até hoje, na verdade, tem gente que tenta barrá-la, tenta destruí-la. Mas ela permanece, como Jesus falou, podem passar céus e terras, mas a minha palavra, a palavra de Deus, não passará. Então, mesmo que tenham queimado já diversas cópias da Sagrada Escritura, a palavra de Deus permanece viva, que Pedro continua falando. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele está aqui ainda falando conosco. Paulo, segundo a tradição, foi decapitado em Roma, mas ele ainda está aqui falando. Todos eles ainda estão aqui falando para nós, como canais de Deus, canal de ensino. E chegou a vez de levarmos adiante essa mensagem. Chegou a nossa vez de impactar a nossa geração, amém? E levar, e a gente não sabe até quando o mundo vai permanecer dessa maneira. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente sabe que todo dia que passa fica mais perto, obviamente, né? Aí agora a gente não sabe aí especificamente, né? Tem uns malucos, é maluco mesmo de certa forma, que fica dizendo Jesus vai voltar na data X, na data Y, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. E sempre, né, tem a pessoa que quer viver essas maluquices, fica arrumando argumentação, né? Não, né? Ele disse que aquele a quem, se não aquele a quem o Pai o revelou. Não, meu querido, ninguém sabe o dia nem a... E a história da humanidade como um todo está aí para provar que todos aqueles que tentaram dar uma previsão de data certinha da volta de Jesus acabaram quebrando a cara. E é interessante como tem até hoje movimentos, né, oriundos dessas previsões de data da volta do Senhor Jesus Cristo. E o que por si só, né, já invalida o movimento. Movimentos que eu não vou citar aqui o nome especificamente. Depois você quiser eu digo quais são. Mas enfim, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas até que ele volte, a gente tem que fazer a obra dele. A gente tem que fazer o ID dele. E chegou a vez de impactarmos a nossa geração. Amém? Pedro já fez a parte dele. Paulo já fez a parte dele na geração dele. E na verdade Deus ainda está usando eles até hoje, né? Aqui para falar conosco. Eles foram esse canal para a palavra de Deus ficar registrada para nós. Até hoje. Sei lá, o Inácio, o Clemente, o Policarpo, o Agostinho, o Tomás de Aquino, o Lutero, o Calvino, o John Wesley, o Billy Graham, esses caras tudinho já fizeram a parte deles, na geração deles. Agora chegou a sua vez de fazer o ID do Senhor na tua geração. Eu vou ser como John Wesley, você como Billy Graham. Meu querido, você não, pode não ter os holofotes, né, que eles tiveram no sentido de ter ali a atenção voltada, né, do mundo e serem famosos, mas uma vida que você leva a palavra do Senhor já tem importância. Você deve entender isso, que é Deus que deve crescer através de você, amém? Em você e através de você. Então, chegou a sua vez de fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a autoridade está no nome do nosso Senhor, não temos o que temer. Não temos o que temer, seja as afrontas de Satanás, ou mesmo dos seus enviados na terra. Não temos o que temer, porque toda a autoridade está debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não, quando estamos pregando o Evangelho, não estamos levando uma mensagem qualquer. Nós estamos levando uma boa notícia do dono do universo, do dono da existência. Estamos levando uma boa notícia da vida, que é Jesus Cristo, amém? Então não temos o que temer. Pregue o Evangelho.
faça discípulo de todas as nações. Ah, eu vou só ali, naqueles caras que eu gosto. Não, é nos que você gosta, do que você não gosta. É em todas as nações, é em todos os lugares, é em todos os grupos. Cristo não restringiu o seu evangelho a um grupo específico. Ele quer salvar todos, mesmo que nem todos sejam salvos no final. Mas Ele quer isso, Ele quer que a gente anuncie, Ele quer que a gente fale do amor dEle. E Ele quer que a gente ensine. Então, meu querido, a partir de hoje, busque conhecer mais da palavra do Senhor, busque conhecer mais da Sagrada Escritura, para que você venha ensinar as ordenanças de Cristo, os mandamentos de Cristo, sem medo, sem temer, com confiança na autoridade que Ele te deu, amém? E não tema, porque Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Deus te abençoe e vamos fazer o ID de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Vamos orar pelas ofertas. E enquanto você vai separando sua oferta, eu vou dar os avisos que é bem breve, que são poucos dessa semana. Pessoal, amanhã a gente vai dando continuidade ao nosso retiro. Amém? E para quem não está participando do retiro, você pode ficar à vontade para dar continuidade no culto doméstico. Amém? Na visita dos lares, você que pode dar continuidade, pode ficar à vontade. Amém? E terça-feira não haverá escola bíblica. A gente vai retornar com as atividades normais depois do feriado, da semana na outra. Amém? E volta à programação normal. Quarta-feira, culto, a partir das 19h30. Esteja presente para receber a bênção do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo nosso dízimo e as nossas ofertas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos nosso dízimo e as nossas ofertas em tuas mãos. Te agradecemos, meu Pai, pela tua fidelidade, pela tua provisão em nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir as comportas dos céus em nosso favor, Senhor, diante da tua vontade, da tua permissão. Meu Pai, te agradecemos por permitir nós participarmos desse ato, meu Pai, em nome de Jesus, que é ofertar e entregar nosso dízimo, Pai, na tua casa, Senhor. É isso, Pai, que nós te agradecemos. Abençoa, Pai. Que não nos falte nada, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Amém, pessoal. Vocês todos receberam um papelzinho? Beleza.
O nosso mídia vai soltar o sorteio. Amém. Pessoal, e a premiação do sorteio? A Manu tá. Será que ela vai ganhar de novo? Dessa vez, da última vez só um livro, não foi, Manu? Dessa vez são 2 livros. Ainda tem uma caneta e um caderninho de anotação para você anotar seus devocionais diários. Amém? Pode soltar o sorteio. Todo mundo com o papelzinho na mão. Bota o suspense aí, baterista. Arrebenta. Número 8. Aí. Quem foi? Foi o Badu, a Manu ou foi a Martinha? A Martinha. Glória a Deus. Salve de palmas pela vida da Martinha. Foi honrada. Venha cá receber seu presente. Nossa irmã Marta está desde a fundação da nossa igreja. Oi? Eita, aí, ó, tá vendo? Ela disse que tinha quase certeza que ia ganhar. Foi fé, irmão. Deus abençoe, viu? Bora bater a foto aqui, ó. Bora, vem cá. Sobe aqui. Vem. Cuidado. Eu te seguro, mulher. Vem. Um abraço. Mostrar o prêmio. Glória a Deus. Deus te abençoe, Martinha. Quando no final a leitura do livro, tu nos avisa e vem dar um testemunho aqui, viu? Combinado? Fechou, então. É isso, Deus abençoe. Glória a Deus. Algum irmão deseja trazer um testemunho hoje? Se sim, venha. Alguém? Não? Glória a Deus. Amém, querido. Olha aí, o Kelvin vai dar um testemunho aqui para nós. Bora lá, Kelvin. Boa noite, pessoal. Boa noite. Testemunho, né? É das orações, né? Quanto mais você orar, melhor. Quando eu tô orando pela minha família também. Minha mãe também tá aqui hoje. E minha irmã também, né? Eu pro retiro, tá no retiro também. E é oração, mas se não ser todas as pessoas, pelo menos alguma pessoa, né? Melhor do que nenhuma, né? Então a oração também, ela pelo menos ela consegue permanecer você e a outra pessoa, tipo assim, da sua família na fé, né? No cristianismo, né? Caminhando com Cristo. E várias coisas, né? Como o pastor estava falando também, de pegar o evangelho, continue, né? Tipo assim, eu consigo pregar, eu falo sempre, tipo assim, de Deus, nem que seja para quem eu já conheço ou quem já tem um conhecimento, sempre bom estar reforçando para a pessoa também. Uma pessoa às vezes dá uma visão para você, você também aprende, né? Então, você também tem que estar sempre reforçando o conhecimento e continuar, que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 noites em outro lugar. Amém, uma benção, Kelvin, gente. Grande pregador do Evangelho. Amém. Então vamos finalizar esse momento. Não vá dar lugar à carne, tá bom? Nesse carnaval, em nome de Jesus. Exatamente. Tem que repreender mesmo. Não dê brecha nesse período. Esse momento foi reservado para você poder estar com sua família, descansar. Amém? Então, aproveite bem aí esse restante feriado que teremos. E vamos nesse momento fazer a oração final, né? Pelas causas apresentadas aqui no nosso caderno. Vamos também, queridos, nesse momento, fazer uma autorreflexão, que você possa orar a Deus, pedir a Ele que sonde seu coração, pedir a Ele que Ele faça um canal de bênçãos. Jesus quer te usar para pregar o Evangelho, quer te usar para ser bênção. Então, nesse momento, fale com Ele, talvez você ainda esteja como um daqueles discípulos, cheio de dúvida, se deve fazer isso, se você tem um chamado, querido. Você tem. Os discípulos foram ao lugar que Jesus designara. E naquele tempo foi um lugar específico. Hoje é aqui agora, o lugar que Deus
designou para ter um encontro contigo, para te falar mais e mais do amor dele, para te fortalecer, para te comissionar. O Senhor Jesus quer te usar, amém? Então fala com ele, pede a ele forças, pede a ele sabedoria. Nesse momento também pensa naquela vida que você sabe que tem que se render aos pés de Cristo, que precisa se converter. Pensa nela e ora por ela, pede a Deus que te dê sabedoria para evangelizá-la. Ore por você e ore pelo seu próximo que está perdido.
pessoa, Senhor, a família desse servo ou serva, que não se identifica, mas que pede, Senhor, pelo teu toque em toda a sua casa, que pede que o Senhor cuide até mesmo dos seus animais. Em nome de Jesus. Abençoa também a Nazaré, a Linhares, a Laura, o Abraão. Que essa família agora, Senhor, seja visitada pelo teu Espírito Santo. Toda obra do mal contrária seja repreendida. Abençoa também a Luísa Marta, Senhor. Tu abençoe ela, os seus filhos, o Emanuel, o Davi. Tu abra portas. Que em nome de Jesus, tu possa abençoá-la nas suas vendas. Que o Senhor dê a ela saúde, forças para prosseguir. Abençoa também a Maria Eduarda, o bebezinho que ela carrega em seu ventre, a sua gestação, em nome de Jesus. A Viviane, o Paulo. Abençoa, Deus. Abençoa também a Sofia, a Aline. Em nome de Jesus, visita agora com teu Espírito Santo. Abençoa também, Deus amado, a tua serva Marta, a sua irmã, as suas irmãs, a Célia, a Cláudia. Que em nome de Jesus, tu venha operar nas causas que elas têm na justiça. Que o Senhor seja o juiz que vai julgar com justiça e vai dar vitória às tuas servas. Abençoa também, Deus, o Gustavo, a Keila, o Samuel. Salva, resgata essas vidas. Abençoa a Ramoniere, tua serva, toda a sua família, toda a sua casa. Em nome de Jesus, envia a provisão que vem do alto e não deixa faltar. E faz ela crescer mais e mais, como ela vem crescido no teu reino. Abençoa a Príncia e toda a sua família. Restaura, em nome de Jesus. Oh Deus, o casamento é obra tua e não do homem. Então que essa serva possa ter o teu agir em seu casamento. Abençoa também o seu maninho. Que o Senhor visite ele agora. Toque no lugar onde ele está enfermo e cure-os em nome de Jesus. Abençoa também o Gabriel. Abençoa ele, Senhor. Toca no Gabriel. Repreende toda enfermidade em nome de Jesus. Faz essa criança contemplar a tua mão poderosa. Eu apresento todas essas causas a ti, Senhor, e peço que tu nos sonde todos nós que estamos aqui presentes. Faz-nos canais de bênção. Faz-nos, Senhor, pregadores, missionários do teu reino. Em nome de Jesus. Cante isso aí.
carne, adorando entidades, infelizmente, e principalmente o Deus do orgulho e do sexo. Mas vem hoje, Senhor, com tua misericórdia sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, e glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, em cada uma dessas vidas que hoje escolheu estar aqui na tua presença, que não deu lugar à carne, que não deu lugar à preguiça, antes priorizou cultuar o teu nome no lugar e no horário que tu tinha marcado, Senhor. Oh Deus, que tu nos leve em paz para casa, que tu abençoe o retiro que continua até o dia de amanhã, que em nome de Jesus mais e mais da tua graça seja derramada sobre nós, que aqueles que vão para casa sejam levados em paz, guardados pela tua poderosa mão, e aqueles que vão ficar também fiquem guardados, que os teus anjos estejam aqui em volta desse lugar, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos todo esse momento de culto e peço que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do Deus Filho Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Deus Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre.